Fala, meus amigos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, bom dia. Que Deus te abençoe. Através da palavra queremos meditar nessa manhã. Que o Espírito Santo renove as suas forças, a alegria. Que a palavra do Senhor venha avivar o teu coração e venha te abençoar neste dia. Seja bem-vindo ao Semeando a Palavra. Queridos, e a palavra de hoje está em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, que diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amados, essa palavra veio para mim, ao qual eu abri a palavra do Senhor para meditar. E eu estive refletindo sobre ela e muitas das vezes, amados, acordamos pela manhã e o cansaço físico ou emocional muitas vezes bate a nossa porta. E por muitas das vezes a gente quer parar, quer desistir, quer desanimar de tudo. Você muitas das vezes acha que Deus não é contigo, Deus te abandonou, Deus te deixou. Talvez por um problema ou uma aflição em que você está passando, ou talvez por uma luta. O inimigo usa dessas palavras, destes pensamentos, para te desanimar. Mas, amados, uma coisa eu sei: nosso Deus nos ama. E Ele nunca vai nos abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Sabe por que eu sei disso, amados? Porque nosso Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Então cada um de nós tem um valor, amados, imensurável para Deus. E Deus não ia deixar você morrer no meio do caminho. Sabendo disso tudo, Deus também não ia deixar você desamparado. Sabendo disso tudo, Ele enviou o Espírito Santo para justamente nesses dias te dar força. Então pode ser que você tenha levantado hoje, essa manhã, desse jeito. E não é problema e nem pecado você talvez estar nessa situação. Porque, amados, somos seres humanos e o ser humano, ele é como uma roda gigante. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal, um dia ele está alegre, outro dia ele está triste, um dia ele está com vontade de fazer tudo, outro dia ele não quer vontade de fazer nada. É natural. Muitas das vezes sua fé vai estar lá em cima a ponto de você querer mover um monte, outro dia sua fé vai estar lá embaixo ao ponto de você não acreditar que Deus pode mudar a tua situação. Só que Deus, amados, nos trouxe um propósito muito grande aqui na terra, enquanto estamos aqui, que é enviar a mensagem de salvação para as pessoas. E Deus, nesse versículo, está preparando Josué, o libertador de Israel, o homem responsável para que o povo entrasse em Canaã. Moisés tinha acabado de morrer, todos conhecem a história, Josué está abatido. Mas no meio de um luto, Deus levanta um homem. Deus vem com uma palavra para levantar um homem. Verso 6, ele diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, e não te deixará, nem te desamparará. Deus, Ele vai contigo, Ele não vai te desamparar no meio dessa jornada. Há um propósito muito maior, amados, e o propósito é que nos move. O propósito é que nos dá força para levantar todos os dias e não desistir. E a palavra fala: Ele chamou Moisés, Josué, e disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E ele fala a Josué: e tu o farás herdá-la.
O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desampararás, não temas, nem te espantes. Para de temer a aflição, para de temer a luta, porque Deus Ele vai contigo. Lá em Marcos 16, o Senhor, Ele acaba de ressuscitar. E ali Maria Madalena vai até o sepulcro de Jesus e ela não encontra Jesus. E ali no verso 9 do capítulo 16 vai dizer assim: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado os 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por elas, não o creram. Amados, como eu disse, o propósito é muito maior. Jesus aparece a Maria Madalena, aquela que Jesus libertou dos 7 demônios. Mas eu tenho certeza que ela reconheceu Jesus na hora, pela sua fala, pela sua presença, pela sua educação, pela palavra de salvação. Jesus a reconheceu e ela não teve dúvida. Então ela parte dali para anunciar aqueles que tinham estado com ele. Quem são esses? Os discípulos, aos quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ele, não creram. Como eu disse, amados, o propósito da nossa vida é muito maior. Qual que é o propósito? É o que está no mesmo capítulo de Marcos 16, no verso 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E no verso 15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então qual que é o propósito? Esse é o nosso propósito. O propósito de Josué era levar aquele povo, mostrar o caminho até Canaã, a terra prometida. E qual que é o meu e o teu propósito? É o mesmo de Josué, levar as pessoas para a terra prometida, para a nova Jerusalém, mostrar o caminho. E ali Maria Madalena, amados, falou que Jesus tinha sido ressuscitado para aqueles que andaram com Jesus e as pessoas não creram. Sabe o que eu aprendo com isso, amado? Que independente dos nãos que nós receberem, temos que continuar pregando o evangelho. Porque não é eu e nem você que vai dizer quem deve ser salvo. O nosso papel é anunciar e mostrar o caminho. Então nessa manhã que você tenha ânimo e vontade de continuar a tua jornada, que Deus venha te restaurar nesta manhã, restaurar as tuas forças. Se esforça-te, tenha bom ânimo, pois o Senhor é o que vai adiante de ti. E aí a palavra continua no verso 11, diz assim: no verso 12, e depois manifestou-se de outra forma 2 deles que iam de caminho para o campo, no caminho de Emaús. E indo estes, anunciaram aos outros, mas eles também não creram. Mais 2 no caminho de Emaús, e eles também não creram. Verso 14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Eles se sentiram mal por não acreditar em Maria Madalena, por não acreditar nos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Um até queria tocar, por não acreditar que Jesus havia sido pregado naquela cruz, tocou ali nas feridas de Jesus e ali ele creu. Mas mais uma vez, amados, a importância de você anunciar. Porque logo depois de Jesus ressuscitar, começou com uma mulher, depois 2 discípulos, depois mais 11. E esse evangelho não parou até hoje.
O caminho é difícil, é estreito. A porta é estreita. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. E você precisa mostrar isso. É um caminho difícil e árduo, mas Deus, amados, pode salvar a todos. Não é eu e não é você que determina. Deus, Ele salva a qualquer um. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não pode ser salva por Jesus. Tente lembrar de uma pessoa aí que você acha que esse não tinha jeito, esse era impossível, e essa pessoa hoje é salva, lavada e remida no sangue de Jesus. Pois é, Jesus, Ele vem para os improváveis. Lucas 13, 24, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Esforça-te. Amados, existe uma coisa só que pode te afastar de Deus. É o pecado. Só que o pecado, amados, não tem poder mais sobre a tua vida, porque Jesus morreu na cruz. E agora você não vive mais controlado pela lei, mas sim pela graça de Deus. Então você é livre. Livre. Você é livre. Deus te fez livre. Romanos 6,14 diz assim: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Diga: eu sou livre. A principal característica da pessoa que é livre é dizer não. Então diga não ao pecado, diga não ao desânimo, diga não à tristeza, diga não à vontade de parar. O inimigo tentou colocar isso no teu pensamento, mas Deus te levanta essa manhã para você continuar a jornada. Deus é contigo, queridos. Deus é com você. Existe uma história verídica de um pastor que ele chegou na igreja, e quando ele chegou na igreja ele assumiu, e um povo procurou ele, falou: ó, pastor, você é novo aqui, nós queremos já te falar sobre uma pessoa, é um irmão, esse irmão ele perturba o culto inteiro, e você tem que dar um jeito nesse homem, porque esse homem vive perturbando a todos. Aí ele falou: tá bom, vou dar um jeito. Aí o pastor foi para casa, conversou com a esposa dele. Ele falou: amor, o que você acha que eu devo fazer? Ela falou: em vez de você repreender esse homem primeiro, conversa com ele, escute o que ele tem para dizer, vai ver a história dele, o porquê que ele é assim. Visita a casa dele e vai entender. E o pastor procurou saber onde esse homem morava, e alguém foi explicando para ele. E ele foi na casa desse homem, num bairro muito humilde. Ele chegou, foi perguntando e conseguiu chegar até a casa desse homem. Uma casinha muito simples, um barraco de madeira, com uma entrada difícil. Ele foi lá, bateu palma, e esse irmão saiu e ficou muito feliz, glorificando a Deus, e se alegrou muito. Pastor, o senhor é a resposta à minha oração, entra aqui. E o pastor entrou, e quando o pastor ia começar a falar: pastor, antes de você começar a falar, nós temos uma doutrina aqui, que quem chega na minha casa tem que orar primeiro. Então nós vamos orar, e depois o senhor fala. E aí ele começou a orar: papai querido, pai, o senhor respondeu a minha oração, pois eu estava aqui orando e pedindo que alguém viesse falar comigo, alguém de Deus. O Senhor enviou meu pastor aqui hoje, então eu estou alegre e contente, pois Tu me escuta, Pai. Glória ao Teu santo nome, e toma a direção daquilo que vamos falar aqui nesta manhã. Amém. E aí o pastor já ficou comovido pela oração daquele homem, porque ninguém chama Deus de papai sem ter intimidade. E o pastor foi começar a falar. Ele falou: pastor, antes que você comece a falar o que você veio fazer aqui, deixa eu te contar algo que eu estava fazendo. Eu estava aqui orando e falando em línguas e sentindo a presença de Deus, e
Eu falei, Senhor, envia aqui alguém para me visitar, e o Senhor é a resposta da minha oração. E pastor, eu vou te contar o meu testemunho. Eu era traficante e eu era muito mal, eu matei muita gente, eu destruí a vida de muita gente. E um certo dia apareceu alguém na minha boca, um rapaz armado, e ele me levou para um matagal e disse que eu iria morrer naquele dia. E no momento que ele colocou a arma na minha cabeça, eu clamei o sangue do Senhor e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me salvar dessa situação em que eu estou, nunca mais eu paro de te glorificar. E ali aquele rapaz deu um tiro e a arma falhou, ele deu outro tiro, a arma falhou, e ele tentou de novo e a arma falhou de novo, e aquele homem foi embora, e ali ele começou a glorificar a Deus e aceitou a Jesus. E todo culto ele dá glória a Deus, ele não para de dar glória a Deus por conta disso, ele falando, né? Todo culto, pastor, eu dou glória a Deus, eu não paro de dar glória a Deus, porque eu sinto muito a presença de Deus. Deus me livrou da morte. Então eu sinto muito a presença de Deus aqui. E ninguém, pastor, nunca ninguém da minha igreja veio me visitar. Mas o Senhor veio hoje, o meu pastor veio hoje me visitar. E eu estou muito contente, pastor. Porque Deus ouviu uma oração e vamos juntos orar. E começaram a orar e falar em línguas. E a presença do Senhor desceu sobre aquele lugar. Aí ele terminou e falou, agora o senhor pode falar, pastor. Ele falou, não, eu não tenho nada para te dizer, servo de Deus. Eu só vim aqui te visitar. E eu estou contente que Deus ouviu a tua oração. E vamos embora. Ele falou, tudo bem, pastor, mas antes de você ir embora, vamos orar, porque essa é a doutrina da minha casa. Quem vem aqui, quando chega, ora, e quando sai também ora. E oraram ali, se abraçaram. E na terça-feira ele foi para o culto. E o povo esperando que o pastor fosse repreender aquele homem que começou a glorificar durante o culto inteiro, não parava. Deus tocou na vida do pastor. E aí colocou esse homem em pé no meio da igreja e falou, tá vendo esse homem? Ele é mais crente do que todos aqui. Pois enquanto vocês estavam acusando ele, vocês não tentaram entender a história de vida dele. E ali o pastor contou o testemunho daquele homem. E todos começaram a chorar e glorificar a Deus e entenderam que Deus é com ele. Então, amados, o meu papel e o seu é de pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pois não é eu e nem você que vai dizer quem deve ser salvo. Deus pode salvar a todos. Em Atos 10, 44, vai dizer assim, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo quando Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam a falar em línguas e magnificar a Deus. Queridos, Deus pode salvar uma vida através da tua palavra. Então continue pregando, continue falando de Deus, do amor de Deus, seja para quem for, pois Deus pode usar a tua vida para salvar outra vida. Diga assim, não é a bênção que está sobre mim, e sim através de mim. Deus derramou a bênção sobre você, e através de você, Ele pode salvar outra vida. Amém? Então se levante, tenha ânimo e força, pois Deus é quem vai adiante de ti. Ele não te deixará, nem te desamparará. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai bendito eterno, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por esta manhã, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Usa cada um de nós conforme o Teu querer, a Tua vontade. Que a Tua palavra vá, Senhor, a lugares que nós não podemos ir e que ela venha tocar e salvar pessoas que precisam ouvir esta palavra, transformar, seja quem for, ó Pai. Que a Tua palavra venha produzir efeito, Senhor. Venha transformar, curar, renovar, trazer alegria, paz, comunhão. Pai, em nome de Jesus, use esta palavra para falar com quem precisa ouvir, meu Deus. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e te guarde.
Se Deus permitir, estaremos de volta com Semeando a Palavra. Tchau, tchau.